Olá! Eu trouxe a lista dos meus livros lidos no mês de fevereiro e, por incrível que pareça, eu pensei que tinha sido um mês que eu quase não tinha lido. Quando eu fui ver no total, eu disse: Nossa, eu li tudo isso. E é porque eu estou ainda me sentindo numa ressaca literária, mas é aquilo, né? Eu tenho como uma obrigação comigo mesma ler todos os dias. Eu não estou com vontade, então eu pego o Kindle e eu tiro ali 10 minutos para ler alguma coisa, mas eu vou ter que ler algumas páginas todos os dias, certo? Por que eu faço isso? Porque eu quero. Eu acho que é o melhor motivo. E porque eu fiz isso comigo mesma, de não, eu vou ler todos os dias. Aí, algumas vezes o livro tá ali no meio do caminho e ele me pega de uma forma que eu acabo terminando a leitura mesmo com ressaca literária. E eu escolho livros mais simples quando eu estou me sentindo assim meio sem querer focar muito na história. Dito isso, me chamo Ive, seja muito bem-vindo ao Ive na Página. Aqui a gente fala sobre livros. Essa aqui é a minha rede social e eu tô sempre lá atualizando dos livros que eu vou lendo, dos livros que eu vou comprando e é bem legal, qualquer coisa pode me acompanhar por lá também. Já sabe o que fazer aqui, curte, comenta, compartilha e vamos começar o vídeo. Gente, eu até botei aqui uma lista. Ainda bem que eu já fiz um vídeo pra falar dos livros que eu li no carnaval, porque senão isso aqui ia ter horas. Então, eu comecei o mês de fevereiro lendo No Limite, que era a sequência Na Escuridão que eu tinha lido no mês anterior. E eu fiquei extremamente decepcionada. Aqui conta a história do primo da protagonista do livro anterior. E eu não gostei. Assim, eu não me apeguei ao casal. Eu achei que ficou tipo. Eu não senti a emoção que eu senti no primeiro livro. E nesse ele sempre foi apaixonado por ela, mas eles eram de gangues, de rivais. Daí tinha toda essa questão do amor proibido e etc. Mas não sei, não me pegou. Infelizmente, porque eu queria que tivesse me pegue. Mas vamos ver nos próximos livros, quando surgirem aqui no Brasil, como vão estar, pra ver se eu gosto de outro, né? Porque é um dark, mas é um dark leve. E aí é muito divertido de ler. Esse eu acho que eu não achei tão divertido, então deve ser por isso que eu não tenha gostado tanto. Daí a gente foi fazer os vídeos aqui no canal e a gente ia falar de Quarta Asa. E obviamente, claro, com toda certeza do mundo, eu fui reler Quarta Asa. E é muito divertido esse livro. A gente já falou, né, algumas vezes aqui. Sexta-feira que vem tem episódio falando, dando nossas opiniões. Na sexta passada, retrasado, o episódio foi contando o universo. Mas sobre Quarta Asa, eu gosto porque é divertido, é um universo fácil e os personagens são legais, assim, de você acompanhar. Eu tenho muita esperança no decorrer dessa série que a gente veja, assim, um desenvolvimento maior dos personagens. Mas até agora eu gosto do livro. É a melhor? Não acho. Mas é um livro muito legal de ler. Quero um livro divertido que eu vou ficar encantada. E é isso. Pronto. Eu acho que ele entrega aquilo que ele propõe, sabe? Um entretenimento, um amor. E você ler sorrindo. Pronto. Eu acho que é isso que Quarta Asa entrega. Então eu terminei de ler Quarta Asa. E assim que eu terminei, eu fui ler Chama de Ferro. Por quê? Porque não dá. Eu acho impossível terminar um e não começar o outro. Inclusive, falei em Tempestade de Ônix, né? Eu falei no vídeo do carnaval sobre Tempestade de Ônix. E eu falo aqui de novo, eu acho um crime a Rebeca não ter toda a saga pronta para ela lançar um livro por ano, porque tem um cliffhanger muito grande no final de cada livro. Então você que tá querendo acompanhar todos, você fica esperando, sabe? Aí eu acho que as pessoas estão botando muita expectativa no quarto livro e muita gente pode vir até raiva. Mas a culpa vai ser de quem? Rebecca e House. Por quê? Porque demorou.
né? Mas Chama de Ferro foi uma releitura também. A primeira vez eu não tinha gostado tanto, mas eu gostei muito dessa vez, porque aqui explica mais o universo, a gente vai entendendo os conceitos, a gente vê a questão da Andarra e o Tain, e a gente se aprofunda mais dentro deste mundo, sabe? Eu gostei demais desse livro. E o próximo livro que eu li foi Tempestade de Ônix? Não, não foi, porque eu fui esperar o carnaval chegar para eu ler Tempestade de Ônix. Dito isso, eu li Hamlet, que é o livro que eu escolhi pro clássico, porque é um dos livros baseados em Hamlet tá no cinema, né? E eu fiquei muito afim de ler essa história. Eu nunca tinha lido Hamlet. Do Shakespeare eu só tinha lido Romeu e Julieta. E eu gostei mais de Hamlet do que de Romeu e Julieta. Eu acho que porque eu gostei mais dos personagens em Hamlet. Então, foi muito gostosa a leitura. O livro é curtinho, eu quero comprar ele físico, inclusive, tá na minha lista. E adorei ter feito essa leitura. É uma leitura fácil? Nem tanto. Mas eu achei mais fácil ainda do que Romeu e Julieta. Romeu e Julieta eu acho meio... Aí alguns livros que você pode comprar tem algumas notas, né, explicativas. Aí tanto da Martin Claret tem, eu adorei, eu li pelo da Martin Claret, tem em EPUB. E também a da Penguin também tem essas notas. Então você pode escolher qual você acha melhor. Eu fiz uma leve pesquisa, eu vi que ambas são bem legais. Apesar que da Penguin tem mais notas, né? Mas a da Martin Claret, pra mim, me serviu demais. Daí eu li pelo Kindle Unlimited um livro da Vera Saad, que é A Face Mais Doce do Azar. E eu fiquei impactada. Gente, o livro não tem 90 páginas. Mas eu amei de um jeito que vocês não estão entendendo. A Vera, ela é uma autora nacional e o livro se passa na época do governo Collor e vai contar a história do Bianca, é o nome dela, e conta da infância lá do Bianca, quando eles saem do regime militar e vão pro governo da nova república, e todos os sonhos e a expectativa que o pai dela tinha com isso, os investimentos que ele fez. E apesar dela não gostar da forma com que o pai falava de política, o que muitas vezes faziam com que eles dois tivessem um conflito, ela tinha a figura do pai ali para ela, né? Quando o governo Collor confisca as poupanças, eles veem sua família sendo arruinada. E, gente, eu amei esse livro, assim, de um jeito. Tanto pelo fato histórico, né? E quem gosta um pouquinho, assim, de história sabe do que aconteceu no Brasil durante o governo Collor e que muitas pessoas perderam a vida, né? E depressão e destruiu realmente lares de família, porque houve o confisco das poupanças. As pessoas estavam crescendo financeiramente, porque o Brasil estava saindo de um regime militar e estava entrando numa república, então tinham muitas perspectivas e simplesmente elas viram seus sonhos arruinados. Então, a família do Bianca é o retrato do que aconteceu em muitas famílias do Brasil. Eu amei esse livro. Eu mandei uma mensagem pra Vera. Eu disse, você é incrível. Porque eu fiquei, assim, muito impactada com a história. E eu queria, inclusive, ler mais livros que se passassem nesse período. Porque no período da ditadura militar, a gente tem vários livros. Eu já li vários livros. Mas nesse período em específico do governo Collor, esse foi o primeiro livro de ficção que eu li. E eu amei, gente, amei, 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 amei. Recomendo 1 milhão de vezes, porque ele vale muito a pena a leitura. Aí eu li O Beijo do Rio, do Stefano Volpe, que também é um livro curto, tá vendo? Quando eu tô de ressaca literária, eu vou na sabedoria. Eu vou em livros curtos, que as narrativas vão me atrair mais rapidamente, porque como o livro é curto, não tem muitas questões ali pra ficar desenvolvendo, né?
Aí são livros que me prendem com mais facilidade. Ou releituras, né? Quarta Asa era longo, mas era uma releitura. Então, já sabe o que fazer. Mas eu li O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. É o terceiro livro do Stefano que eu leio. Eu amo a escrita do Stefano. Eu acho ele, assim, sublime na contação de história. O favorito dele é Nunca Vi a Chuva, mas O Beijo do Rio ficou logo atrás. Eu adorei essa história. Assim, recomendo demais. Inclusive, ele também tá disponível no Kindle Unlimited. Daí, começou o carnaval. E foi onde eu endoidei, né, assim, pois eu li Tempestade de Ônix e falei no outro vídeo, todos esses livros agora eu não vou me aprofundar em nada, porque eu falei tudo no vídeo que eu postei na semana passada, mas eu reli, né, Tempestade de Ônix, e eu adoro esse livro. Eu sei, o final é em aberto, um caos, uma catástrofe, mas eu adoro esse livro. Eu adoro a história que tá aqui dentro. Eu gosto da fantasia que é contada aqui. Eu acho ele fantástico, tá? Dos três, eu acho que ele é o meu favorito. E eu li Broken Bands logo depois. E eu li os 6 livros. Tem 3 em português no Brasil e 3 estão em inglês, mas todos disponíveis no Kindle. E eu achei uma história muito simples que me prendeu demais. Eu tava lendo 2 livros por dia no carnaval, basicamente. Me prendeu muito, mas não achei bem escrito. Então, assim, tem várias questões eu li. É uma fantasia, mas é meio dark. E olha a lista de gatilhos. É um harém reverso. Também, isso é uma trope que tem que ser levado em consideração, porque tem hot. E é. Mas eu gostei pelo divertimento, assim, me entreteu, me prendeu. E o final eu não gostei tanto, mas eu não tava esperando muita coisa pelo desenrolar da escrita. Eu pensei que o problema poderia ser da tradução, mas não é. É da escrita mesmo. Porque quando eu li inglês, eu também achei fraquíssima a escrita da autora. E tudo bem, né? Nem todo mundo sabe contar uma boa história, apesar da história ter tudo para ser boa. Como eu falei, eu também li Fim, da Fernanda Torres. Eu gostei demais, eu amei a escrita da Fernanda. Inclusive, eu coloquei 2 livros da Fernanda na minha lista, que eu quero ler ainda esse ano, porque eu achei uma delícia de ler, achei divertido, achei o tom de humor que a Fernanda usa, um humor inteligente, mas eu acho assim, quem acompanha um pouco da Fernanda sabe que é o tom dela, e ela conseguiu colocar isso aqui na escrita. Adorei, foi uma excelente leitura. Um dos clubes do livro que eu participo, o livro do mês, era A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Na verdade, era A Casa dos Espíritos e Como Arruinar um Casamento. Como Arruinar o Casamento, eu tinha lido mais recente e eu lembrava muito bem da história. A Casa dos Espíritos, eu li ano passado, mas eu queria reler esse livro. Eu amo este livro, é um dos meus livros favoritos da vida. Todos os vídeos que eu falei dele foi afirmando isso. É um dos meus livros favoritos da vida. Inclusive, esse mês eu vou ler outro livro da Isabel Allende, que vai ser Violeta. Eu vou trazer o resumo, vou falar sobre ele. Mas, assim, eu acho ele de uma genialidade inexplicável. E recomendo, assim, 10 de 10. Aí, um dos clubes do livro que eu participo, o livro do mês era Nadando no Escuro. Eu li e tinha tudo para ser um livro que eu gostasse, porque eu gosto muito de livros que são meio sofridos, que não tem finais felizes e tudo. Sendo que eu não consegui gostar do protagonista, porque eu achei ele um tonto. E o amor dele, né, o cara que ele amava, só não
amava ele de volta, sabe? Então eu fiquei assim... Amigo, você tá amando só. Aí eu não consegui ter nenhuma simpatia por ele. Mas, em contexto histórico, porque o livro se passa na Polônia, na época do regime soviético, então ele sofreu muito preconceito, é muito antigo, né? Assim, não seria dentro da atualidade, ou a gente não sabe, né? Porque a gente não vive o regime soviético depois dos anos 2000, então a gente não sabe como estaria, mas eles têm esse sofrimento, aí tem a questão da guerra, então, questão histórica eu gostei muito, mas da relação dele com os outros personagens eu não gostei. Eu li Uma Noite de Inverno com Você, da Ellie Hazelwood, que é um conto, gente, uma delícia. Ela reencontra o irmão da melhor amiga dela. Eles são amigos de uma vida inteira. Eles eram melhores amigos e ele sempre foi apaixonado por ela. Aí ela reencontra ele depois de ter vacilado com ele. E eles ficam presos dentro de casa. E eles vão colocar, assim, em xeque, né? Vão falar sobre a relação deles e tudo. Eu queria um homem desse na minha vida, mas nenhuma melhor amiga que eu tive teve algum irmão do qual eu me interessei. Infelizmente, porque eu queria viver esse amor. Este homem é inacreditável. Mas é um conto, né? A Ellie vacilou aí, porque ela podia fazer um livro de 400 páginas dessa história que eu ia querer ver este homem apaixonado. Eu queria, mas não foi o que ela fez. Então eu li também pra aliviar um pouco a mente e ver se eu conseguia engrenar em alguma coisa. E eu consegui, porque eu fui ler Deus da Malícia, que é uma dark romance, na verdade. Conta a história de uma menina que ela está num penhasco refletindo sobre a vida dela. Pula ou não pula? Não sabemos. Aí chega um cara muito mal encarado e ele um merda com ela naquele momento. Inclusive ali eu pensei em abandonar o livro, mas eu disse, não, eu vou até o fim. Mas até o fim valeu a pena. Inclusive a personalidade do cara do final e do começo, gente, uma mudança assim de 180 graus. Mas é um dark romance, então pode esperar vários absurdos. Ele é muito controlador, ele é um stalker, ele é um escroto, enfim, ele é um imbecil. Mas aí quando ele gosta dela, ele gosta dela. Recomendo o livro? Não sei. Mas agora eu estou lendo Deus da Dor, que é o segundo. Aí são vários livros de vários personagens. Então, assim, dentro do Dark é o esperado e não é tão pesado como A Sombra na Adeline, mas é bem pesado, tá? Então, olha a lista de gatilhos, caso queira ler. O meu livro de não ficção do mês foi Pobre de Direita, do Gessé. Eu gosto muito da escrita do Gessé, pois é muito simples, nada assim, sem floreios, muitos nomes científicos, nada disso. Só que ele escreve como se estivesse fazendo não é nem um artigo no jornal, mas por ser uma escrita muito simples, às vezes parece que ele dá muito a opinião dele, certo? É ruim? Não. Já é o segundo livro do Gessé que eu leio, mas não é aquilo profundo e etc. E fala aquilo que a gente já sabe, né? Questões religiosas, a questão de se imaginar no lugar do outro, achar que está mais perto do milionário do que dos mais pobres, enfim. A admiração que é tida, né? Por essas figuras que, eu quero ser igual a ele.
Enfim, no livro do Gessé, ele fala sobre tudo isso. Eu gostei bastante, foi uma leitura, inclusive, muito rápida, porque não é um livro longo e, como eu disse, a escrita do Gessé é muito simples. É isso, esses foram os meus livros lidos no mês de janeiro. Eu iniciei o mês de fevereiro e, gente, simplesmente eu estou relendo Zodiac. Por quê? Pois um dos grupos de clubes de livro que eu participo, as meninas se juntaram, quiseram ler. Eu disse, eu vou ler também. Aí eu li The Awakening. Eu adoro. É a minha saga favorita de romantasia, tá? Não tem como. Aqui são as gêmeas, elas são umas lascadas e chegam igual o Diário da Princesa, um homem aparece e diz: ei, vocês são princesas e vocês têm direito ao trono de Solária e à herança, que é o ponto principal delas ali, é a herança. Então elas vão para Solária, vão participar do Despertar na Zodiac Academy e elas vão descobrir os poderes, vão descobrir todo esse universo. Então é um livro que é de fantasia, mas é uma fantasia simples, tá? A gente vai ter os 4 elementos, a gente vai ter lobisomem, vampiro, sereia, dragão, todos os bichos. E quando elas chegam lá, elas descobrem que Solária está sendo governada pelos conselheiros do rei, que era o pai delas, só que o pai delas se foi, e os conselheiros ficaram no lugar, e na escola delas tem os herdeiros desses conselheiros. E os herdeiros é quem vão governar a Solária. Aí eles pegam e dizem assim, elas não vão ficar no nosso lugar, não. A gente treinou a vida inteira pra chegar 2 doidinhas e ficar no nosso lugar. Vão não. Daí tem toda a confusão neste primeiro livro. Por conta disso, é um bullying. O primeiro livro, tá? Mas, a partir do segundo, só vitórias. Nem tantas vitórias assim, porque tem muito sofrimento toda a saga. Mas a gente vai ver que elas vão se entender dentro do universo no segundo livro. E é algo que eu gosto muito. Porque assim, se elas viveram a vida inteira no mundo mortal, claro que elas não vão entender as coisas que estão acontecendo, né, num mundo mágico. E eu gosto disso, porque elas chegam lá sem saber. Porque tem alguns livros que isso poderia acontecer e pronto, de repente elas são poderosas. Aqui não, aqui a gente tem construção de personagens. E é uma construção muitíssimo bem feita. Então, eu amo essa história. Eu tanto li como eu ouvi o graphic novel dele, tem na Audible, disponível, mas é em inglês. O livro também está disponível no Kindle Unlimited em inglês e a versão física também só temos em inglês. Mas a gente vai ter ele em português? De acordo com uma das autoras, elas estão trabalhando nisso. Então, a gente pode aguardar um pouco, ansiosa, mas se você consegue ler em inglês, você já tem eles disponíveis. E também tem algumas traduções de fãs rodando por aí. Mas, gente, vale muito a pena. Sério, assim, incrível. Eu amo essa saga, tá? Amo, amo, amo de paixão. Eu li nesse final de semana e perfeito. Vou ler o segundo agora? Não, vou esperar. Por quê? Porque eu não quero engolir uma saga de 9 livros, porque são 9 livros principais e tem mais 3 livros que são spin-offs. Eu já li os spin-offs, então eu vou ler só a saga principal mesmo, daí eu vou esperar. E é isso, gente. Eu espero nesse mês de março que a ressaca literária vá embora de vez, porque eu quero voltar a ler O Conde de Monte Cristo, que eu não tô conseguindo ler, e eu quero ler alguns clássicos. E eu também tá na minha TBR Violeta, da Isabel Allende, eu comprei, ele tá bem aqui, e alguns outros livros.
e algumas outras releituras. Então, para isso, eu tenho que estar com a mente muito clara para fazer essas leituras. Você já leu algum desses livros? Qual foi o seu livro favorito lido no mês de fevereiro? Me conta. E é isso. Depois eu venho aqui e falo de mais livros para vocês. Tchau!